A caverna do Platão vem em cima desse tipo de pensamento também ou é outra coisa? Aquela coisa de que da, das sombras e da realidade, da gente perceber o mundo. Qual que é a ideia da caverna de Platão? Se pudesse. Porque eu já escutei várias explicações, eu queria saber tua visão sobre isso. Uhum. Que é tão usado hoje em dia, né? Desde Matrix ou vários filmes e livros e tal, são baseados na caverna do Platão. O mito da caverna é o livro 7 do Diálogo à República, né? Tá. O 7º capítulo. E esse mito, ele basicamente, você falou um pouco dele, vários prisioneiros dentro de uma caverna, Acorrentados, né? presos nessa caverna, de tal maneira que até a liberdade de movimentos para olhar para trás eles não tinham. E atrás deles um muro, e por trás desse muro uma fogueira. Entre essa fogueira e esse muro passam pessoas carregando objetos, e essas sombras desses objetos batem lá na parede para onde os acorrentados estão olhando. E também as vozes desses que passam, através de um efeito de eco, vai bater lá. Então, para os que estão acorrentados, aquelas sombras são reais. São elas que falam, elas são a única coisa que existe. Num determinado momento, há um mais inquieto que rompe essas correntes, vai se remexendo, rompe essas correntes, olha para trás e vê que tudo aquilo ali é um engano. Vai, então, olha para a saída da caverna, vê uma luz muito mais intensa do que aquela da fogueira e procura, então, sair da caverna. E vai tropeçando, levantando, caindo até chegar lá, vê as coisas iluminadas pela luz do sol. Coloridas, intensas, Isso. Tridimensionais. A luz do sol para Platão é a ideia do bem. Vamos comentar isso já. Tá. E então, esse homem que chega lá fora e se liberta pelo seu próprio mérito seria um filósofo, um buscador da sabedoria. Mas se além de se libertar, ele quer levar também consigo a humanidade para a luz, ele voltaria e tentaria libertar esses prisioneiros que ficaram. Aí ele se tornaria um político. Imagina você o que era o conceito de um político. É aquele que, sem nenhum interesse pessoal, porque ele mesmo já superou essa experiência e volta atrás. Ele poderia ter guardado para si e desfrutado, e ele ainda pensa nas outras pessoas. Ele diz que quando uma pessoa deseja um posto de governo, é sinal de que ela não é o político. Um político teria que fazer um sacrifício de voltar atrás para conduzir as pessoas para fora da caverna. Se deseja porque isso é algo que está acima dele. Entendi. Então não é ele. Tá? Então, basicamente, esse mito da caverna, que se aplica a várias coisas na realidade, né, mas no seu plano mais sutil, ele falaria a respeito do materialismo, da realidade material onde nós estamos. Se você considera a maneira como nós vivemos, o que é real para nós, são coisas palpáveis, coisas perceptíveis através dos sentidos. Mas se nós considerarmos um critério de realidade que é a permanência, o que é real é aquilo que permanece, todas essas coisas seriam sombras, que são tremendamente transitórias. A gente pega um copo como esse, ele está aqui. A probabilidade de daqui a 50 anos ele estar é quase nenhuma. É zero. 50 anos atrás, muito menos. Exato. Então ele parece estar aqui, mas ainda agora não estava, daqui a pouco não vai estar mais. Isso é o comportamento de uma sombra. Você projeta ela na parede, ela aparece, daqui a pouco desaparece, ela não tem permanência. Então as coisas do mundo material, passageiras, impermanentes, seriam como sombras. Tá? E o homem viveria acorrentado, essas correntes da ignorância, né? Sendo manipulado pelos amos da caverna, olhando sombras e tendo como realidades. Até que num determinado momento o ser humano esgota essa experiência, começa a ter uma inquietude, começa a ter dúvidas que a vida seja realmente isso. Aí é que é interessante, porque essa dúvida não vem de um plano racional. A razão só via as sombras e considerava que as sombras eram a realidade. É como se ele tivesse uma intuição de que a vida não era só aquilo, que a vida deveria ser mais do que aquilo. E começa a ter essa inquietude existencial, que por final faz com que ele arrebente as correntes. Aí uma vez que ele arrebenta as correntes e vê que a grande luz está lá em cima, aí ele começa a buscar essa grande luz, que é um símbolo da sabedoria. Né? O buscador da sabedoria é o filósofo. Então aquele que começa a escalar a caverna para sair. Quando chega lá fora, ele vê as coisas iluminadas pela ideia do bem. Olha que interessante. Quando eu olho as coisas dentro da caverna, eu vejo as coisas iluminadas como se fosse por uma lanterna muito fraquinha, que ilumina vela, só, ou uma vela, ilumina só um aspecto desse objeto, que é o que me interessa. Eu vejo das coisas só o que me interessa. Há uma frase de Tolstói, inclusive, que ele diz: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Eu fragmento as coisas, só vejo o que me interessa. Eu olho com os olhos do meu interesse. Eu bebo água nisso daí. Isso.
Ou seja, ele existe só para me pra me servir, servir. por ele mesmo não. Tá? Quando você sai da caverna, você olha as coisas iluminadas pela ideia do bem. O que significa isso? Olhar para isso considerando o que é o bem desse objeto em si, independente dele me servir ou não, pelo direito que ele tem ao bem que lhe é próprio. Eu ajudo, interfiro no caminho das coisas para que elas caminhem para o seu bem próprio, sem querer nada para mim. Entende isso? Entendi. Imagine você uma situação em que a gente está economizando água. Tá. E aí tem um lema que diz, sabendo usar não vai faltar. O que significa isso? A água não tem importância em si. Ela tem importância porque ela pode faltar para mim. Entende? A água, como um ser da natureza, que merece, tem o direito de estar aqui tanto quanto nós, que tem que ter a sua capacidade de fluir, de realizar aquilo que lhe é próprio, de umedecer a terra, ela em si não tem valor para nós. Ela tem valor a partir do momento que ela me serve. Ou seja, eu não vejo as coisas como seres que merecem tanto respeito quanto eu. Vejo como algo que me serve. E eu só me interesso por aquilo que me serve. Tá? Então, ver as coisas iluminadas para a ideia do bem é querer o bem das coisas sem querer tirar nada para si. Respeitar as coisas pelo que elas são. As coisas em si mesmas. Tá? É fantástico isso. E como que é recebida essa ideia, esses livros de Platão na época? Ele já tem um impacto na época ou só depois? Ele tem um grande número de discípulos, né? Ele constitui uma escola, que é a academia. Tá? Um dos seus discípulos, inclusive, vai ser Aristóteles. Tá? Agora, não era uma maioria na sociedade, nunca foi, mas era um grupo significativo. A academia reunia um grupo significativo de jovens que se dedicavam a buscar o conhecimento através de diálogos. Tá? Mas, hoje em dia, é muito atual, né, esse mito da caverna e todo esse pensamento de Platão. Você acha que serve para a gente, em que sentido esse mito da caverna? É isso de não ver as coisas só como alguma coisa para servir? Eu vi que você tem um vídeo sobre o meio ambiente também, né? Qual a relação da filosofia, por exemplo, ao meio ambiente, ao que nos cerca, né? Eu não sei se eles tinham esse pensamento, se eles pensavam sobre a natureza e se o ser humano já estava usando a natureza da forma que a gente usa e que eles imaginavam que um dia podia acabar isso. Há um grande respeito pela natureza, mas ainda não havia esse problema do homem como um predador da maneira intensa que nós temos hoje em dia. Mas nós podemos dizer que o comportamento que nós temos em relação à natureza é muito do usuário. Ela me interessa porque ela me dá um monte de coisas. E só, né? É um fim... Exato. Ela é tomada como meio. Como meio, né? Por um fim X. Exato. Como um ser em si que merece respeito por ela mesma, não. E por isso somos predadores. A partir do momento que consideramos que as coisas existem e têm tanto direito de estar aqui quanto eu respeito pelo que ela é e não pelo que ela pode me servir, nós não seríamos tão predadores. Entendi. Então tudo está a nosso serviço, tudo está para nós dispormos da maneira que quisermos. E isso é a base do homem predador, que é a base de todos os problemas ecológicos, evidentemente.